O texto que eu tenho para compartilhar com vocês neste dia, nós encontramos na carta de 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 6 em diante. Mas deixa eu antes me apresentar. Meu nome é Daniel de Almeida e sou ministro do Evangelho. Eu te convido a se inscrever neste canal, a comentar se achar necessário, a curtir, deixar o seu like e compartilhar este vídeo, para que mais pessoas possam ser edificadas com a pregação da Palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 6, nos diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Estas palavras, este versículo, esse capítulo 4 da carta de 2 Timóteo, são os últimos sentimentos do coração de um homem de Deus que viveu uma vida em prol do Evangelho. O cenário em que Paulo se encontrava era um cenário de prisão. Era a sua segunda e última prisão em Roma. Ele estava numa masmorra fria, escura e insalubre. E o decreto do imperador Nero já havia saído. Paulo seria comida de leões, mas Deus assim não permitiu. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 4 e no versículo 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido a libação. Na mente do imperador Nero, Paulo seria morto por ordem dele, mas na mente de Paulo, ele estava sendo oferecido como um sacrifício. A palavra libação no grego é pendenstai. Toda vez que o imperador Nero fazia uma refeição ou um banquete, após se saciar, ele ordenava que o seu servo ou seu escravo lhe trouxesse um cálice com vinho. Ele tomava um pouco do vinho, ele derrubava o cálice se quebrava e o vinho era derramado. Paulo estava dizendo: mesmo meu cálice sendo quebrado pelo imperador Nero, a minha alegria está sendo derramada. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esta palavra fé no grego é pistes. Significa uma fé fundamentada na palavra de Deus. Quem não se lembra quando Jesus, em uma visão, falou com um discípulo de Damasco chamado Ananias? Jesus disse: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, que significa eu quero, eu estou disposto, independentemente das situações ou circunstâncias. Naquele momento, Jesus mostra para Ananias uma visão, ele orando por um homem por imposição de mãos. Jesus dá um endereço para ele. É na rua que se chama direita, na casa de Judas. Tu vai orar por este homem. E Jesus mostra uma visão também para Saulo, que estava 3 dias de joelhos, sem comer e sem beber, que um homem colocava as mãos sobre a cabeça dele e ele recuperava a visão. E Ananias fica feliz naquele momento porque Jesus deu um endereço para ele, mostrou onde era o lugar. E quem não quer ser usado por Deus dessa forma? Jesus, ele dá um endereço, ele fala onde é a casa da pessoa, é só você ir colocar a mão que o milagre vai acontecer. E Ananias: quem é ele, Senhor? E Jesus disse: é Saulo. E ele: o quê? Saulo de Tarso? Aquele que trouxe cartas para prender todos aqueles que invocam teu nome, aquele que fez mal aos santos em Jerusalém, este? E Jesus olha para ele e diz assim: vai, que esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e reis, bem como aos filhos de Israel,
e muito há de sofrer pelo meu nome. E essa profecia que Jesus entregou para Ananias, e Ananias certamente entregou para Saulo no dia que ele foi orar por ele, e ele recuperou a visão e foi batizado com o Espírito Santo. Ele militou em cima dessa profecia, e tudo se cumpriu. Por isso que Paulo diz: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. No mundo grego, o imperador Alexandre o Grande, ele cessava com as guerras. Chamava este momento de momento eirene, que significa ausência de guerra. Ele deixava de conflitar por um período de tempo, a fim de convocar todos os representantes atletas das nações e etnias vizinhas para participar dos Jogos Olímpicos. E o ápice, o cume, o patamar de um atleta grego era ficar em primeiro lugar nos Jogos Olímpicos e receber de Alexandre o Grande uma coroa de folhas de louro. Só tem um detalhe: as folhas de louro, elas murcham e estragam em 7 dias. Mas a coroa que está reservado para Paulo e que está reservado para aqueles que amam a vinda de Cristo, essa coroa não murcha, essa coroa não estraga, é a coroa da justiça. Está reservado para aqueles que amam a vinda de Cristo. Que Deus te abençoe.